Oi, 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 oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, eu sou profissional de recursos humanos há 10 anos, tenho uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas empresas de todo o Brasil e também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então, minha missão é fazer com que profissionais de RH se tornem referência como generalistas no modelo de gestão de pessoas mais estratégico da atualidade e aprendam o caminho mesmo, passo a passo, para implantar todos os subsistemas de RH com esse mesmo olhar, essa mesma vertente, essa mesma técnica e gerar resultados efetivos nas empresas, tá bom? Então hoje é dia da gente falar com a Priscila, que é uma aluninha aí da última turma, e a gente vai falar com ela hoje sobre uma demanda que ela tá vivendo, que eu acredito que vai ser a demanda de muita gente. Oi, Oi, Priscila! Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter disponibilizado seu tempo e poder, através, né, da sua demanda que você está vivendo hoje, também poder ajudar tantas pessoas que estão aqui assistindo e que provavelmente podem ter a mesma demanda que a sua. Então, eu sou muito grata pelo seu tempo e espero de coração poder ajudar o máximo que eu conseguir aí, para que você consiga dar continuidade no que está te travando. tá Antes de bom. mais Obrigada. nada, se apresenta para o pessoal. Fala um pouquinho, né? Quem é você, aonde que você tá, onde que você mora, enfim, para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Priscila, eu moro na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Eu trabalho com recursos humanos há mais ou menos 18 anos. E eu sou formada em administração e fiz um MBA em RH, né, para me especializar. E atualmente eu estou numa empresa onde eu fui convidada pela minha gerente para ajudar a implantação do RH nessa empresa, que é uma empresa de mobilidade urbana, onde não tinha RH. Então, esse é o meu momento. E aí eu estou fazendo o seu curso o GPC, e no GPC você ensina um modelo de gestão por competências, que eu estou adorando, acho muito interessante esse modelo, acho que realmente, pelo que eu andei pesquisando, o modelo normal, funcional, né, ele não é tão assertivo quanto por competência. Parece que o modelo funcional ele tem 14% de assertividade, enquanto Olha o só. gestão por competência é bem mais assertivo. Então, eu percebo uma dificuldade, né, com relação à liderança, e minha dúvida é como treinar e desenvolver a liderança para receber o projeto de gestão por competência. Ótimo, é uma ótima dúvida, Priscila. Antes de mais nada, como é que você me conheceu? Como que eu surgi aí na sua vida? Como é que o GPC surgiu? Como é que foi essa encruzilhada de caminhos? Foi muito rápido. Acho que tem uns 2 meses, 3 no máximo que eu te conheço, porque uma amiga minha me enviou o seu link. Ela viu você no Instagram e encaminhou para mim. Ah, porque eu não sabe que eu sou apaixonada por RH, né? Então ela me encaminhou, olha, vê, Elisandra, você vai gostar. Aí entrei no seu perfil, comecei a assistir suas lives, comecei a consumir o seu conteúdo. E daí para ser aluna foi um mês. Eu um mês Maravilha. participei da maratona RH na Prática, que eu recomendo, tá, gente? Super recomendo. Que é ali dar realmente uma introdução sobre o que é a gestão por competência, né? Então, assim, Isso. dali, de tudo, de conhecer, assistir as lives e consumir seu conteúdo, fazer o curso, RH aquela imersão que você faz, né? Para ser sua aluna foi um mês. Foi muito Olha rápido. só. E o que que te fez tomar essa decisão tão rápido? O que que você acha que foi que te prendeu assim e te fez tomar essa decisão tão rápido? Eu gostei muito da forma com que você tem uma ótima didática, para começar. Você explica muito Obrigada. bem. E assim, eu não conhecia, né? Eu conhecia superficialmente, só na parte de recrutamento e seleção por competência.
mas eu não tinha conhecimento de todos os subsistemas por competência. Isso me chamou atenção. Então, eu queria aprender a realmente implantar o RH do zero, totalmente, todos os subsistemas do zero. Aí eu acho que a empresa vai ganhar com isso. Eu, assim, virei fã aí do método. Ah, que bom, fico feliz. E eu lembro direitinho do dia que você entrou. A gente já trocava algumas mensagens pelo Instagram, às vezes, né? Que você respondia alguns stories e estava sempre aqui presente. E eu lembro que o dia que você entrou, você falou assim, Elis, cometi uma loucura. Eu lembro de você usar essa frase, assim, cometi uma Foi. loucura, mas eu resolvi entrar. Eu acho que você talvez até tenha tido um momento de dúvida de será que eu espero, mas alguma coisa aconteceu que você, não, eu vou entrar nessa turma mesmo e vamos ver o que vai dar. E eu O que fiquei me tão feliz fez. com a sua mensagem que eu pensei, gente, o que será que fez a Priscila tomar essa decisão, assim, de, né, tomar essa decisão? Acho que já não era no primeiro dia, né? Se eu não me engano, era o terceiro ou quarto dia de inscrição. O que foi que te fez, do primeiro até o dia que você se inscreveu, te fazer mudar de ideia? Então, o que acontece? Eu acredito que muita gente. É um momento complicado que a gente está vivendo, né? Esse momento de pandemia, de redução Sim, de jornada, de carga horária. A gente depende do governo para ajudar com uma porcentagem. E aí a gente se vê numa situação que a gente tem que pesar as coisas, né? E aí, no momento que eu não me inscrevi, eu pensei, nossa, eu vou. Cara, eu quero muito, mas eu vou gastar dinheiro sabe, eu não sei se eu devo, se eu não devo. Só que aí eu pensei, gente, estudar não é gastar dinheiro. Estudar é investimento. Isso não é gastar dinheiro. Aí eu pensei, cara, isso não é gastar dinheiro. Isso foi o clique, entendeu? Estudar não é gastar dinheiro, gente. Estudar é investimento. O que vai fazer você ser um profissional diferente? O que vai fazer você ser um profissional diferenciado no mercado? É o seu conhecimento. é Então, verdade. assim, eu adquirindo esse conhecimento, eu acho que vai me ajudar, entendeu? Não só nessa empresa, como outra qualquer. Porque é uma Exato. bagagem muito boa, O que é bom do entendeu? conhecimento é que você leva ele com você. É, Então, você aplica onde você estiver e as empresas que passarem pelo seu caminho vão ser sortudas nesse sentido, mas você vai levar o seu conhecimento com você é, por onde você for. Então, é algo que você não deixa para trás. E isso é o investimento mais rico que tem, né? Aquele que ninguém pode tirar de você. Não tem como você perder, né? E aí eu é, lembro de você falando assim para mim depois. Não me lembro quando foi, mas eu lembro de você falando, acho que foi por um áudio que a gente trocou. E aí eu lembro de você falando assim, nossa, se eu queria ter conhecido o seu método lá é, atrás, quando eu estava implantando, porque, nossa, eu teria começado certo. Eu lembro de você falando isso com ênfase, assim, e aquilo me fez é. refletir. Quantas vezes a gente deixa para depois uma decisão e depois a gente se arrepende de não ter começado antes, né? E aí, conta um pouquinho pro pessoal como é que foi essa reflexão que você fez aí de quando você estava implantando na empresa, o começo de Não, tudo. não só nessa empresa como em outra empresa, eu tive a oportunidade disso. Não necessariamente com RS, mas com outras coisas, né? E aí eu não tinha o conhecimento de todos os subsistemas por competência. Eu só sabia fazer entrevistas por competência. Uhum. Ponto. Não as outras coisas. Então, assim, se eu tivesse esse conhecimento antes, se eu conhecesse você antes, eu acho que eu poderia ter ajudado mais a empresa. Eu poderia ter agregado mais a empresa. Nossa, eu acho não, tenho certeza. Entendeu? E é Então, aquele assim, mas, negócio de né? que nunca é tarde, né? É, Você tomou decisão rápido, você não adiou essa decisão, né? Então não tinha como você tomar essa decisão antes que você não me conhecia. eu não Mas conhecia. quando você conheceu, você tomou a decisão de uma maneira assim, de não procrastinar, né? Isso que você achou que era tão importante. Então, parabéns pelo comprometimento com a sua carreira. Eu tenho certeza que não foi uma decisão fácil de se tomar, por tudo que, né, quando teve a turma 5 estava bem no início de tudo, assim, quando tudo É, estourou, então ainda estava tudo muito incerto. Eu tenho certeza que foi uma decisão que você ponderou demais, mas o fato de você ter tomado essa decisão tão instintivamente, assim, no ponto de não adiar o que você achou que era importante para sua carreira, não deixar para depois, não procrastinar algo que você sabia que ia fazer diferença. E ter esse pensamento de que seu conhecimento era um investimento que você ia poder aplicar em qualquer
empresa que você tivesse, é o pensamento de uma pessoa que tem sucesso, né? Normalmente as pessoas que conseguem ter resultados são as pessoas que pensam assim, não, eu vou dar o meu melhor, adquirir um conhecimento que eu julgo ser o que eu procuro no momento e aplicar tudo que eu posso dentro, né, da empresa que eu puder, da realidade que eu puder, da forma que eu puder. E eu vou dar os meus passos até chegar onde eu quero chegar. Então, parabéns por isso. Você é uma aluna aplicadíssima, que Obrigada. pergunta muito, que é interessada, que eu vejo que está estudando de verdade, que não só comprou o curso, mas que Uhum. assiste, que entende, que vai atrás, que tira dúvida. Então, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir implantar exatamente tudo da forma que você deseja. Repete a dúvida para o pessoal aí, só para a gente já introduzir então o nosso assunto de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Então, eu mandei um monte de pergunta para Elis no privado, perguntando, Elis, tem que treinar o líder para tudo? Tem que treinar só para um subsistema? Eu fiquei meio confuso com relação aos treinamentos, né? Sim, Aí a dúvida era como treinar e desenvolver liderança para receber o projeto, tanto no sim, início, né, como no passo a passo dos subsistemas. exatamente. Olha só. Treinamento de liderança é um assunto que surge muito. Por quê? Sem os líderes, a gente não consegue fazer praticamente nada, ou pelo menos não as partes que são realmente importantes do que a gente tem que fazer. A nossa parte, né, o que cabe a nós, tá sob nossa responsabilidade, e como a gente quer muito fazer dar certo, então tá ótimo, a nossa parte a gente vai fazer. Mas os projetos, para eles serem realmente assertivos, eles precisam chegar até as pessoas, eles precisam rodar, eles precisam ter manutenção, eles precisam ter continuidade, eles precisam ter consistência. E para isso, né, eu preciso dos líderes, para que eles possam reproduzir esse pensamento, né, nas equipes deles, para que eles possam dar manutenção nos subsistemas na parte que cabe a eles. Né? Então, por exemplo, quem vai avaliar? Né? Eu posso fazer toda a implantação de uma avaliação de desempenho, mas quem vai avaliar é o líder. Então, se ele não compra a ideia, ou se pelo menos ele não entende o que é de função dele, ele pode botar a perder um projeto que estava sendo muito legal. Um plano de cargos e salários. Então, se o líder acaba burlando as regras, fazendo uma combinação ali com uma pessoa da equipe por fora, prometendo algo que não está atrelado ao plano, ou sabe, não comprando a ideia, fazendo ali na equipe burburinhos de que assim ficou pior, enfim, a gente perde uma pesquisa de clima, né? Se o líder está sendo um líder ruim, o clima da organização abaixa. Então, não adianta nada a gente fazer um super processo seletivo para vir o líder e não, eu vou contratar esse que é uma indicação e sem passar pelo RH. Então a gente precisa deles para fazer as nossas coisas acontecerem. Como já diz o nome da nossa área, né? Gestão de pessoas. Nós estamos ali implantando processos e visão da gestão de pessoas, e quem está ali na ponta gerindo as pessoas de uma maneira prática mesmo no dia a dia é o líder. Então a gente precisa dessa parceria, que essa parceria funcione. O que acontece? Se você percebe que os líderes da sua empresa são líderes maduros, que às vezes só falta um ajuste ou outro no sentido de, às vezes eles não têm tanta clareza da importância da gestão de pessoas, do RH, não tem tanta clareza do que o RH faz ou do que ele é capaz de fazer. Aí é um ajuste de fazer eles comprarem o projeto. É simples assim, eu faço um treinamento que tem ali algumas etapas, né? Então eu vou implantar um processo de recrutamento e seleção, por exemplo, porque você vai implantar por projetos, né? Você não vai implantar tudo de uma vez. Então você vai começar, por exemplo, não, vou implantar o meu processo de avaliação de recrutamento e seleção por competências. Vou criar o procedimento, vou treinar os líderes, vou aplicar, definir as etapas, vou começar a vou criar os indicadores dessa área para começar a reportar para a diretoria e deixar redondinho. Então, ok, vai implantar esse projeto. Aí, o que eu preciso fazer com os líderes? Primeiro,
eu preciso informá-los, informação. Então, eu preciso que eles conheçam o que é um recrutamento e seleção por competências. Preciso que eles entendam qual que é a diferença desse processo, o que que isso vai trazer de benefícios, por que que aquilo é bacana, né? Por que que aquilo vai trazer de bom para ele dentro da assertividade de contratação da equipe dele, como que vai funcionar, quais são as etapas do processo, que etapa que vai ser o RH, que etapa que vai ser ele, na etapa que é dele, né? O que que ele faz, qual que é o papel dele. Então, ele precisa ser informado disso. Um outro passo, né, desse treinamento é a sensibilização. É fazer com que ele compre a ideia mesmo. Não só entenda, mas ele compre a ideia. E aí eu trago números, trago cases, eu trago argumentos de indicadores que vão ser medidos, que depois vão ser, dado como retorno para eles verem, né, a melhoria ou não no processo. E aí eu faço com que eles comprem a ideia. E o último ponto é treiná-los nas ferramentas que eles vão ter que utilizar. Então, no caso de um recrutamento, eles vão ter que fazer a entrevista técnica, por exemplo, que é a segunda etapa de entrevistas, é a deles. Então, eu vou treiná-los como eles fazem isso. Eu preciso padronizar. Então, não dá para um líder fazer uma entrevista de um jeito, o outro faz de outro, o outro faz de outro, cada um tem o seu critério. Então, eu vou treiná-los o que acontece nessa entrevista técnica. Ó, o intuito é vocês analisarem se eles têm as competências técnicas. Então, eu preciso que vocês façam perguntas assim, assado, voltada para o passado da pessoa, tentar buscar na experiência dele pontos que é importante para essa vaga, né? Tentar buscar pontos de identificação com você. Então, eu treino da ferramenta. Mesma coisa numa avaliação de desempenho. Treino como preencher a planilha, como dar o feedback, faço ele comprar a ideia. Então, se for simplesmente para implantar um projeto, é assim. Agora, existem casos que o líder está bem aquém disso, né? Não adianta eu chegar para ele e fazer toda essa explicação que ele vai estar lá atrás, ele nem acha que RH é importante. Quanto mais você falar para ele que um recrutamento de seleção por competências é o melhor. Então, antes de mais nada, você tem que fazer, na minha opinião, tá? Um diagnóstico da sua liderança. Você tem que entender como que tá essa liderança para você saber quais ações você vai precisar fazer antes, talvez, de já treiná-los com relação a um projeto. Ou se você já pode treiná-los diretamente com relação àquele projeto que eles vão depois, eles vão comprar a ideia e depois você só vai precisar fazer ajustes ao longo do caminho. E como que você faz isso? Existem 5 tipos de estilo gerencial, de acordo com alguns autores que eu gosto muito, que é o Blake e o Moulton. Eles têm uma teoria que se chama escala gerencial. Eles colocam, né, que existem 5 perfis de liderança, de líderes, né, de gestores. Inclusive, para todo mundo que está no canal do Telegram, eu vou disponibilizar lá tanto um resumo sobre esses cinco estilos de liderança, quanto também uma ferramenta para vocês aplicarem dentro da empresa de vocês, para vocês conseguirem mapear qual é o estilo de liderança que tem em cada líder. Então, por exemplo, vocês vão aplicar, é tipo como se fosse uma pesquisazinha com algumas perguntas, e vocês vão aplicar na equipe. Então, a equipe do fulano vai fazer avaliando ele, né? E é importante que você faça isso, pode ser através de formulário, mas esse escala gerencial, eu prefiro fazer em entrevista presencial. Porque daí eu puxo, às vezes a pessoa pensa que vai prejudicar o líder. Aí eu sempre, né, dou uma introdução dizendo que aquele momento é o contrário de prejudicar o líder. É pra gente ajudar o líder. A intenção é desenvolver os líderes, é pegar os pontos que precisam ser desenvolvidos, porque a empresa vai investir em melhorar a liderança, em implantar novos projetos. Então, que para isso a gente precisa entender por onde começar. Então, é o contrário de vou desligar seu líder, vou desenvolver seu líder. Então, as pessoas se sentem mais suscetíveis a ajudar. E aí, você presencialmente, você também consegue ver nuances. Então, às vezes a pessoa está respondendo que sim, o líder é muito bom, mas ela está fazendo, sabe, uma cara de que não é? Então, às vezes, você consegue pescar alguma coisa e aí você... Peraí, mas me conta um pouco mais sobre isso. E aí você vai indo até você chegar no ponto que você queria. É melhor do que um questionário.
deixando claro que, né, na entrevista, ó, é sigiloso, nada do que você falar aqui vai ser repassado para o seu líder. A ideia é a gente levantar dados de uma maneira geral, criar coisas que precisam ser mais treinadas e não na liderança de uma forma geral. Esses resultados individuais não vão ser divulgados, então o líder não vai saber quem falou o que de quem. A ideia é só a gente usar isso para criar programas de desenvolvimento de líderes de uma forma geral. Então você vai aplicar essa ferramenta e você vai chegar à conclusão de que certo líder tem um certo estilo de liderança, certo líder tem outro estilo de liderança. A ideia é levar todos eles para ter um estilo desses 5. Então a gente vai falar sobre os 5, o último é o ideal. Então, sempre é levar esses para esse aqui, que é o ideal, através de treinamentos comportamentais. Lembrando que treinamento de liderança não é um treinamento que você senta as pessoas, os líderes, e dá um treinamento de 1 hora e acabou. Treinamento de liderança pressupõe mudança de hábito, mudança de comportamento. Mudança de comportamento é algo extremamente que leva tempo. Então a gente precisa ter paciência. E não adianta a gente simplesmente dizer e achar que o líder vai sair de lá e vai começar a aplicar tudo maravilhosamente. E depois a gente se frustra porque isso não aconteceu. Então já sete a sua expectativa de que um treinamento de liderança precisa ser longo, precisa ter módulos, precisa ter um movimento de avaliação. Então, você acompanhar e avaliar se esse líder está conseguindo colocar em prática ou não. Para quem perdeu, meu YouTube tem uma gravação de uma live que se chama Avaliação de Treinamento. Na live de avaliação de treinamento, eu falo sobre os 4 tipos de avaliação de treinamento. Então, tem um que é a de avaliação de treinamento de comportamento. Então, coloque em prática a avaliação de treinamento de comportamento entre os módulos para você ver se está surtindo efeito ou não, se precisa mudar os modelos de ensino-aprendizagem que estão sendo colocados. Inclusive, Priscila, dentro do GPC, lá no módulo de treinamentos, eu falo sobre os níveis de ensino-aprendizagem. Então, tem diferentes formas de abordar num treinamento, métodos diferentes de se ensinar. Então, é ver se a metodologia de ensino-aprendizagem que eu estou utilizando está dando certo? Não, então eu vou mudar. Às vezes eu vou colocar mais um pouco de prática, às vezes eu vou colocar exercícios de fixação, às vezes eu vou medir antes e depois para ver a diferença. Então, você vai adaptando entre os módulos. A ideia é que isso seja um processo. Elisa, eu percebi que a maioria dos meus líderes estão ok. Tem ali 3, 4 que não estão legais. Então, não estão na escala ali de liderança que a gente vai falar agora, que é a ideal. Ok, daí eu posso colocar treinamentos individuais, focado na demanda de cada um. Como se fossem sessões mesmo, de coach, né? Que seja, ou sessões de treinamento mesmo, que é focado no que cada um precisa desenvolver. E aí, Elisa, eu preciso parar os meus projetos para esperar os líderes estarem no ponto? Não necessariamente. A gente sabe que para um projeto começar a rodar, existe todo um momento de preparação antes. Então, o que diz respeito à nossa parte de preparação, de já começar a descrever o nosso procedimento, de já começar a fazer o que é a nossa parte. Então, se é uma entrevista, eu já vou começar a minha entrevista a fazer certinha. Se já é um processo de avaliação de desempenho, eu já vou começar a mapear as metas, os indicadores, já vou começar a criar os formulários, já vou começar toda essa parte. Porque daí eu faço em paralelo. Eu vou treinando os líderes enquanto eu estou organizando e planejando todo o meu projeto. E aí, quando ele for realmente ser implantado, o líder já vai estar mais preparado. Lembra, ele nunca vai estar no ponto perfeito em questão de meses. É um processo. Mas ele já vai estar preparado para receber o projeto e conseguir conduzir. E aí é acompanhamento, né? Ver se ele vai precisar de manutenção, de treinamentos. E aí, mas ele já vai conseguir tocar os projetos de RH. Naturalmente, os projetos de RH são excelentes guiadores de liderança. Como a gente já fala, gestão, modelos de gestão. Nós implantamos o modelo de gestão. Então, se a gente diz para o líder, é assim que você tem que avaliar, ele tem que avaliar.
Então a gente acaba moldando eles de acordo com o que é a exigência do modelo de gestão que a gente vai colocando. À medida que os projetos vão sendo colocados, o líder ele vai se adaptando, ele vai ter que se adaptar. Por quê? Porque vão ter prazos para ele dar de volta a avaliação. Lá vão ter os critérios que ele vai avaliar, não dá para avaliar da cabeça dele. Tem os critérios. Existe um plano de cargos e salários para seguir. Se o líder foi fora, você tem que ter o apoio da liderança. Ó, esse líder fez fora. Então ele vai começar a entender que ele é um pontinho fora da curva, que ele está excluído do processo, que as pessoas estão comprando a ideia, que está todo mundo no movimento de mudança, menos ele. E aí, com o tempo, naturalmente, os próprios projetos de RH vão direcionar o comportamento dele, desde que você tenha feito essa preparação de mostrar para ele os pontos que ele tem que desenvolver, as coisas que a empresa acha importante que ele desenvolva, os projetos que a empresa deseja implantar, e se ele entende que é uma ideia, algo que a empresa deseja, e se ele quer crescer lá dentro e permanecer lá, ele vai fazer o possível para se adaptar a isso. Então, o principal é você ter o apoio da alta gestão. Então, da diretoria, do CEO, porque aí, quando um líder, né, acaba fazendo algo que está fora do projeto ou que prejudica o projeto, ele sabe que a alta gestão não gostaria que aquilo acontecesse, que a alta gestão quer que aquele projeto dê certo. Então, ele vai pensar duas vezes, né? E você ainda vai ter o apoio de dizer, ó, esse líder aqui a gente precisa sentar com ele, conversar de novo, que eu acho que ele não está entendendo a importância, aconteceu isso, e esse é o risco disso que aconteceu. E aí, se a alta gestão comprou, isso logo acaba, tá? Já logo vira uma cultura. Vamos falar então dos tipos de gerência? Ah. Antes disso, o povo tá me mandando beber água aqui já. Ah, normal. Quando eu empolgo, eu esqueço até de respirar, parece. Tem hora que o ar falta, eu dou uns puxão de ar. Tá, vamos lá. Ok, primeiro estilo gerencial é engraçado, né? Porque esses autores, eles deram o nome dos estilos gerenciais por números, não entendo porquê, mas enfim. Tem o estilo que é 1.1, o estilo que é 9.1, o outro ele é o 5.5 e o outro ele é o 1.9 e o último é o 9.9. O 9.9 é o que a gente quer, é o ideal, é o que a gente quer levar os nossos gestores para serem assim, tá? Então, o 1.1 é aquele apático, que ele não tem nem tipo de vínculo, nem tanto com o resultado, nem tanto com os colaboradores, ele só quer ir fazendo as rotinas irem andando, e ele é mais apático no sentido de tem pouca preocupação com relação tanto aos resultados quanto ao desenvolvimento das pessoas. Se o operacional está rodando, tá ok, ele não vai ser aquele líder que vai super se empenhar para um resultado maior. Para ele tá ok se as coisas estiverem andando. E se as pessoas não estiverem nem se matando ou, enfim, chorando ou nada nesse sentido, também tá ok. Se as pessoas estiverem lá fazendo o trabalho, ele não vai ser uma pessoa que vai se preocupar se as pessoas estão motivadas, se não, se ele precisa desenvolvê-las. Isso não é uma preocupação para esse tipo de líder. Então, ele vai administrar sem querer ser incomodado. Então, ele não quer ser incomodado, mas ele também não vai incomodar ninguém. Ele vai ficar ali no cantinho dele, só fazendo o que ele tem que fazer, e é isso. Como que esse tipo de líder planeja? Ele contribui só com vagas informações. Então, ele é aquele que passa para a equipe, tipo, tem que fazer isso de uma maneira muito vaga e deixa o pessoal meio que se virar no como, sabe? E tirando as dúvidas depois. Ele não é aquele líder que senta, explica, instrui. Ele dá a informação vaga do jeito que vem e deixa as pessoas se virarem. Além disso, a organização desse tipo de liderança é uma auto-organização. Ele deixa as pessoas se auto-organizarem. Ele não se preocupa com esse sentido de vou dizer para as pessoas o que é prioridade para elas se organizarem melhor, não. Ele deixa as pessoas se virarem mesmo, no sentido de cada um se organiza do jeito que gosta, do jeito que quer, tá tudo certo, né? Fluindo, saindo, eu não quero nem saber como é que esse pessoal tá se organizando, então cada um se vira. É bem nesse sentido mesmo.
Além disso, né, com relação ao recrutamento, a forma que esse líder ele recruta pessoas para a equipe dele, então quando ele vai escolher ali candidatos, pessoas para fazer parte da equipe dele, ele escolhe sem muitos critérios. Então ele não é aquela pessoa que vai analisar, avaliar. Pelo contrário, ele vai muito ali de cara, gostou bem e sem muito critério mesmo, critérios mais subjetivos, tá? Então, Elis, De esse tipo de líder, a gente tem que dar a mão praticamente, né? Aí o RH vai junto para ajudar a conduzir a entrevista, porque nem ele sabe. Então, o RH é, vai junto. na Já verdade, não é que passei ele por não isso. sabe, é que ele não se interessa por saber. Meu Deus. Né? Tipo assim, ele não tá, ele não vê a importância, ele não se interessa por aquilo, né? É diferente, porque quando o líder só não sabe, é muito mais fácil, porque você treina ele, ensina, e se ele vê a importância daquilo, ele vai conseguir fazer, né? Agora, se a pessoa não se interessa pelo assunto, ela não acha que é necessário, ela não vê um motivo para aquilo, aí é o problema. Nesse caso aqui, desse tipo de liderança, o que tem que ser feito não é nem pegar na mão para ele conseguir executar. É o antes disso, é o mudar a mentalidade dele da forma que ele encara o desenvolvimento das pessoas dentro da equipe dele. Então, para você ver que ele não está dando muita atenção para desenvolver a equipe dele, ele não está dando muita atenção na forma de distribuir as tarefas, ele não está dando muita atenção na própria produtividade da equipe, porque ele não está muito interessado na forma que as pessoas se organizam, ele não está interessado em criar resultados espetaculares, ou seja, nem com a empresa ele está 100% interessado, ele está interessado em fazer o que é rodar, em fazer rodar. É aquele líder mais operacional, entende? Que está com foco em fazer as coisas saírem do lugar. Então, é importante envolver esse líder no sentido de, ó, deixa eu te contar a importância de desenvolver seus colaboradores para ele começar a entender o que ele está deixando de ganhar com as coisas que ele está deixando de fazer. Então, se eu começo a mostrar para ele, porque o apático, esse tipo de liderança, o que ele quer? Paz, ele não quer trabalho. Quando ele pensa assim, poxa, isso aqui vai dar um trabalho, você tá com essa pessoa explicar, ou nossa, eu fazer isso aqui desse jeito, isso que vai dar um trabalho, e aí fazer assim é mais simples, também funciona, tá dando certo. Então é mostrar para essa pessoa que não tá dando mais certo desse jeito. É mostrar que a expectativa da empresa sim está aumentando, a expectativa da empresa é que ele faça, né, que ele entregue mais, que ele desenvolva as pessoas, inclusive ele vai ser avaliado também. Ele não só vai avaliar, como ele vai ser avaliado. Então a cultura da empresa está mudando para um crescimento. E se ele quer que a empresa cresça, ele como líder e disseminador da cultura da empresa nas equipes, ele precisa também disseminar isso que a empresa deseja, que é crescer. Então ele precisa fazer as pessoas crescerem, ele precisa desenvolver as pessoas, ele precisa instruí-las, ele precisa setar prioridades, ele precisa avaliar, ele precisa se importar. De certa Aquela forma, competência que você fala, né? Liderança desenvolvedora. exatamente, esse tipo de liderança não dá para ficar de fora mais em nenhum aspecto, independentemente da cultura da empresa. Eu acho que talvez seja a competência de liderança que é mais primordial, básica hoje em dia, né? É no mínimo ser desenvolvedor. Então, vai aqui em um processo antes de mentalidade, é mudar a forma que essa pessoa enxerga gerir pessoas. Muitas vezes ele aprendeu assim, então, ou ele foi liderado desse jeito em uma empresa bem assim tradicional, aquela gestão antiga, que era assim mais só no operacional mesmo, que não tinha. Ou ele foi liderado assim, aprendeu assim e tá multiplicando, ou ele vem dessa época, às vezes é um gestor antigo que vem dessa época e acabou aprendendo dessa forma e está replicando. Então, o que tem que mudar é a forma dele enxergar a gestão de pessoas, que mudou e que dentro da empresa também vai ter que mudar. Ou ele se adapta, né? Ou ele vai acabar sendo mal avaliado e ser um líder que vai ficar destoante, né, do restante. Então, deixar isso claro através de treinamentos para que ele abra a mente para coisas que ele vai ter que começar a fazer e vai ter que enxergar que é importante. Então, acho que esse é o ponto principal. E aí, depois, eu treino ele nos processos. Então, e depois eu treino ele em fazer uma entrevista, em preencher um formulário de avaliação. Mas antes ele tem que entender a importância daquilo, senão não vai funcionar. Você vai treiná-lo, você vai virar as costas e ele vai voltar a fazer a entrevista do jeito que ele estava fazendo.
ou ele vai até seguir os passos, mas desinteressado, sem realmente estar fazendo aquilo do jeito que deveria ser feito, com o interesse e a análise que deveria estar sendo feito. Então, é isso, tá? De uma maneira geral. Momento de implantação, de mudança de cultura. Então, quando a gente vai implantar projetos, naturalmente acontece uma seleção de pessoas que estão interessadas no que a empresa deseja, que topam o desafio, que topam o projeto, sair da zona de conforto, aprender uma coisa nova que não é confortável para ninguém. Então, mudar as coisas, o jeito que as pessoas fazem as coisas, o jeito que os líderes lideram, o jeito que eles avaliam, o jeito que as pessoas crescem, não é confortável esse início, né? Tudo é adaptação no início, e a adaptação não é confortável. Mas tem pessoas que entendem a importância daquilo, compram a ideia e se esforçam pela empresa. E tem pessoas que não vão se adaptar. Vão ter pessoas que naturalmente não vão se adaptar à nova cultura. Eles não vão estar dispostos. E aí o que acontece? Acontece uma seleção natural de a empresa perceber que tem pessoas que a gente insiste, e acho que tem que insistir mesmo, porque a gente tem que entender que as pessoas vêm talvez de uma cultura diferente, então a gente tem que dar uma chance delas entenderem que essa é nova cultura, tem que treiná-las, tem que apoiá-las, tem que dar todas as ferramentas, mas chega num momento em que talvez a decisão seja, essa pessoa não cabe mais na nova cultura, sabe? Ela não se encaixa mais na nova cultura e ela não tem interesse de se encaixar. Então, naturalmente, existe uma seleção de pessoas que vão sair da empresa, ou porque a empresa percebe isso, ou as pessoas pedem arrego, pedem para sair, né? Do tipo, não, assim eu não dou conta, nossa, ficou difícil, minha rotina era muito fácil. Pessoas que gostam de ficar na zona de conforto, né? E vão pedir para sair. E aí a gente tem que ver isso não como negativo. A gente tem que ver que todo processo de mudança gera mudanças. E as mudanças podem ser também de adaptação, né? E se a gente está visando um propósito melhor para a empresa, aquelas pessoas que querem o bem da empresa e estão dispostas a crescer, querem crescer, elas vão comprar a ideia, mesmo que elas peçam ajuda. Olha, eu não estou conseguindo fazer isso acontecer, eu não sei como fazer, me ajuda, eu quero poder contribuir. Elas, mesmo não conseguindo se adaptar com rapidez, elas vão demonstrar interesse, né? E essa é a diferença. É a diferença de você começar a dividir quem está interessado em fazer parte da nova cultura e quem não está. E aí não tem esforço que você possa fazer para alguém que não tem interesse de mudar, né? Então, é uma análise importante também da gente fazer para a gente não ficar se cobrando tanto. Então, se a pessoa não quer, não tem como abrir a cabeça dela, enfiar e, tipo, obrigar ela a fazer algo que ela não quer. Então, a gente vai dar tudo que a pessoa precisa, a gente vai dar os treinamentos, a gente vai dar as ferramentas, a gente vai dar o máximo de informação, a gente vai fazer de tudo para que as pessoas se adaptem à nova cultura, mas também depende das pessoas quererem fazer isso, né? Então, é isso. Esse líder também, ele dá liberdade total ao grupo, como a gente falou, e ele exige muito pouco dos subordinados. Então, ele não é aquele líder nem que cobra, ele é aquele líder que delega e depois ele, e aí, tá pronto? Tá, beleza, manda direto para o tal departamento, sabe? Não é aquela pessoa nem que fica em cima ou que cobra, não. De novo, porque ele é um líder apático, ele não tá nem aí tanto preocupado com os resultados e nem com as pessoas. Ele só quer que as coisas vão rodando mesmo, tá? E aí existe o estilo 9.1, que é o que dá ênfase exagerada nas tarefas, em detrimento do lado humano. Então é aquele que tá tão focado nos resultados, em entregar nas tarefas, que esquece das pessoas. Então ele tem uma autoridade muito grande, ele é aquele que manda, que sabe, obedece quem pode, como é que é? Manda quem pode, obedece quem pede. Isso, que entende isso. Então ele tem um estilo de autoridade mesmo na obediência, um poder centralizador, centraliza tudo nele, quer saber tudo que está acontecendo, quer, sabe, olhar cada coisinha que as pessoas estão fazendo. Além disso, ele faz todo o planejamento, depois ele só manda as pessoas fazerem, ele não envolve as pessoas no planejamento da área ou do que tem que ser feito. Ele faz e as pessoas são simplesmente peças operacionais na cabeça dele, que estão ali para fazer as tarefas e os resultados que ele quer atingir. Então ele se sente dono dos resultados e ele tem ali pessoas peões que vão ajudar ele a atingir o resultado, né? Então a organização dele, então ele estabelece e distribui
Ele escolhe as pessoas, quando ele contrata, ele escolhe pessoas que são mais obedientes, mais suscetíveis à manipulação. Sabe aquelas pessoas mais influenciáveis? Ele gosta desse tipo de perfil. Perfil forte, ele não contrata para a equipe dele de jeito nenhum. Ele quer pessoas que são mais manipuláveis, mais suscetíveis à obediência, porque é o perfil que ele gosta de lidar, porque ele é uma pessoa autoritária, tá? Ele que eu falo o líder, tá, gente? Não tô falando de gênero aqui, você já fala que eu tô falando mal de um líder que eu tô pensando aqui na minha cabeça, mas não é não, tá? Ok. Aí a gente tem também o sentido de que ele acompanha de perto o que está sendo executado. Então ele fica ali, sabe, no seu cangote, querendo saber exatamente do jeito que você está fazendo, o que você está fazendo. Ele fica te azucrinando no sentido de ele quer controlar exatamente o que você está fazendo, o jeito que você está fazendo, o prazo que você está fazendo. Então é zero liberdade. Não tem liberdade criativa, liberdade assim, de deixar a pessoa, sabe, fazer da melhor forma para ela. Não tem. Então existe essa amarra mesmo. Que é uma característica muito grande do líder centralizador, né? Que quer centralizar tudo nele. Além disso, ele. Deixa eu ver. Conflitos. Ele ele nem lida com conflitos, porque ele nem permite conflitos. As pessoas eles nem são doidos de se conflituar ali no departamento dele, porque ele já fala, resolvam seus problemas em casa e aqui vocês trabalhem, né? Então ele nem tem que lidar com conflitos, nada lá na área dele. E aí ele é rígido, então, com resultados, e ele gere através de críticas negativas e punições. Então, quando algo não sai do jeito que ele quer, ele faz críticas negativas e pune a pessoa de alguma forma, né? Faz ela fazer hora extra, vou ficar aqui para consertar, enfim, faz a pessoa se sentir mal de alguma forma. Então, esse é o estilo dessa liderança aqui. O estilo 5.5 agora é aquele que está no meio termo. É aquele que acha que ok ter um resultado mediano, que ok dar uma atenção mediana para as pessoas. Então ele nem dá tanta atenção para os resultados e nem tanta atenção para as pessoas. Ele fica ali no meio termo. Se alguém precisa dele, ele tá ali. Ele não é uma pessoa sem noção, ele é aquela pessoa que atende, mas ele não é aquele líder presente, né? Além disso, os resultados ele entrega o que precisa ser entregue de uma maneira com qualidade, mas ele também não é aquela pessoa que vai pensar fora da caixa, trazer super inovações, porque ele fica na média. Ele é um líder mediano, tá ok, sabe? E aí, o que acontece? Ele equilibra, então, a ênfase que ele dá nos resultados e a ênfase que ele dá nas pessoas, como eu já disse. Ele se baseia muito em regras e procedimentos, então é aquele líder corretinho, sabe? Bem quadradinho, que ele segue as regrinhas e os procedimentos bem certinho. Ele não gosta de sair então, precisa burlar essa regrinha. Ele não burla. Ele, enfim, é bem corretinho. Ele é bem daquele perfil técnico, sabe? Que não tem tanta habilidade com pessoas, também não tem tanta habilidade de gerir processos, mas ele é bem corretinho, quer fazer tudo certinho. Enfim, o que está ao alcance dele que ele consegue fazer, ele faz. Mas ele tem uma limitação de onde ele consegue ir. Beleza, então ele busca um desempenho que seja satisfatório, então se estiver satisfatório para ele tá ok. Ele não apresenta assim muitos desafios que ele quer implantar ou alcançar, para ele a média ele tá bom. Ele organiza as atividades das pessoas de forma que não as sobrecarreguem, então ele se preocupa em não sobrecarregar as pessoas, ele organiza as atividades bem direitinho para todo mundo ficar, né, com o mesmo tanto de atividades, com as mesmas coisas. Ele também encaixa perfeitamente aí a filosofia burocrática de gerência, então ele gosta da parte burocrática mesmo da coisa, justamente porque ele gosta das regras, dos procedimentos. Então tudo com esse tipo de liderança é bem burocrático, tá? Então se não fizer exatamente no formulário que tem que ir pro outro lado, ele manda refazer, então é a burocracia em pessoa. A liderança dele, então ele remaneja tarefas para distribuir o bem-estar dentro da equipe, então ele sim se preocupa com o bem-estar, já é uma coisa positiva aqui, já é uma evolução para esse tipo de liderança. Então ele se preocupa de não sobrecarregar as pessoas e também com o bem-estar delas, e avalia superficialmente o desempenho. Ele não é aquele que aprofunda muito no desempenho. O estilo 1.9, ele tem um cuidado e atenção com as pessoas em detrimento das tarefas, daí ele já é o contrário.
ele foca tanto nas pessoas que o resultado fica ali pro lado. É aquele líder que é muito amigo de todo da equipe, que sabe da mãe, do tio, que sai para tomar um chopp, sabe? Que é o amigão, que se preocupa com as pessoas gostarem dele. Então ele faz de tudo para a equipe achar ele o chefão, o chefe legal, sabe? E se preocupa pouco com as tarefas, porque fica mais difícil de cobrar, de avaliar, porque ele tem muita proximidade com a equipe. Então, quando ele precisa fazer uma cobrança forte, ele já não consegue tanto. Quando ele precisa avaliar e dar um feedback que precisa ser desenvolvido, ele não consegue tanto. Ele passa a mão na cabeça, porque ele quer ser o amigão, o bonzinho, e acaba que ele peca no resultado. Então, ele acaba focando muito nas pessoas e pouco no resultado. E aí a gente vai para o último, que é o que a gente busca, que é o 9.9, que é justamente conseguir equilibrar processos e pessoas de uma forma que entregue mais, que se preocupe com ambos, né? Então é aquele pessoa que se preocupa em ter um grupo que é motivado, que é motivado a entregar resultados, que seja motivado e que esteja alinhado com os objetivos da empresa. Então, tudo que ele faz, ele pensa se está alinhado com o objetivo da empresa ou não. Ele gosta de que a relação dele com a equipe tenha respeito mútuo. Então, ele respeita as pessoas e as pessoas o respeitem. Confiança mútua. Então, ele confia na equipe e a equipe confia nele. Então, ele se preocupa muito com isso, com o respeito e a confiança mútua. Ele planeja as suas atividades de forma que os objetivos, eles são comunicados para as pessoas participam do planejamento das atividades, então ele pega a opinião das pessoas, ele quer saber das pessoas o que as pessoas acham, ele envolve as pessoas nas coisas da área, né? Isso é muito legal. Então é o tipo de liderança que a gente busca. Quando a gente fala em liderança desenvolvedora, é exatamente isso, envolver as pessoas nos processos, né? A organização também é definida em conjunto, então as pessoas podem dar a opinião do que elas acham que é a melhor organização, de atividades, de prioridades dentro do que tem que ser feito pela área. Ele contrata pessoas conforme realmente as necessidades do cargo, né? Então, ele pensa no que o cargo precisa, ele avalia corretamente, ele executa tarefas que são pedidas para ele pela gestão de pessoas. Então, ele é aquele fiel ajudante mesmo do RH, que faz tudo que manda. E ainda, ele se comunica constantemente com a equipe dele. Então, aquele líder que sempre faz reunião, que dá feedback, que tem essa comunicação integrada com a equipe. Além disso, ele tem uma importância muito grande com o grau de contribuição que o trabalho dele tem. Então, por isso, ele gosta de mostrar para as pessoas qual que é o grau de contribuição do trabalho delas. Então, ele explica para as pessoas o porquê que o trabalho delas é importante, faz elas se sentirem importantes no que elas fazem, mesmo que pareça o mais operacional possível, elas saberem o quanto aquilo impacta no resultado, elas se sentirem importantes. Então, é algo que ele faz, ele gosta de fazer. E ele avalia as pessoas de maneira consciente, né? E ele alinha com as pessoas anteriormente no que elas vão ser avaliadas. Justamente para eles poderem se preparar e poder fazer, né, todo o processo de entrega de resultados de maneira justa. Então, ele alinha antes de poder cobrar. Então, isso também é uma coisa importante. Eu resumi porque, enfim, né? É muita coisa pra gente falar. Mas esse resuminho vai estar para vocês lá no Telegram, assim como uma ferramenta para vocês aplicarem. É muito simples, as pessoas vão falando, você já tem instrução lá na ferramenta, você depois soma, tem um resultado e você chega no resultado de qual estilo gerencial é aquele líder. Se é o 1.1, se é o 5.5, se é o 1.9, se é o 9.9. E aí você consegue criar, né, um plano de desenvolvimento muito mais fácil, né, dentro da sua equipe. Lembrando que se você acha que os seus líderes já são ok, no sentido deles, só precisam de um direcionamento de entender por que a gestão de pessoas é importante, então vai direto para o treinamento de gestão de pessoas. Treina eles em RH, no sentido de, aqui essa gestão de pessoas por competência, é isso que a gente quer implantar, faz eles comprarem a ideia, explica para eles, né, os benefícios daquilo para a equipe. Então, se só esse é o problema, tá muito mais fácil de resolver. Você vai vender a ideia dos projetos. Agora, se precisa ser feito algum tipo de desenvolvimento antes, aí essa escala vai poder te mostrar com mais clareza o que você vai precisar trabalhar. E aí criar treinamentos, lembrando, né? Que sejam maiores, que não seja uma hora ali, que tenham módulos, que seja a médio prazo, e criar uma forma de avaliar essas pessoas. E aí? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu sempre...
Eu sempre chego no limite do tempo. Olha só, já foram 2 minutos. Me conte, Priscila, você acha que ajudou a dar uma clareada no que precisa ser feito? Ou ficou mais informação ainda, ficou mais perdida ainda? Não, deu um direcionamento. É que é muito tipo de liderança. Aí tem Exatamente, que realmente exatamente. avaliar qual Isso, é o tem que avaliar. estado, né, da situação aí. Exatamente, vamos ver que nível que tá o trabalho que vai ter que ser feito, né? Isso. Exatamente. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, Priscila, o seu tempo. Eu sei que, enfim, não é confortável estar aqui colocando a cara a tapa, né, para tanta gente, mostrando aí a sua demanda, trabalhando a sua demanda aqui ao vivo com tantos espectadores. Mas eu É. agradeço muito, viu? E eu espero de coração que tenha ajudado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Liz. Um prazer estar aqui falando com você. Ah, que bom, fico muito feliz. Um beijo no coração de vocês.